Se ele estivesse aqui, o que você diria pra ele? Ele tá treinando com você. Se ele tivesse aqui, se o Gunley tivesse aqui, é foda falar isso porque bosta, velho. Eu falaria que era fã dele, que eu admirava ele muito mais do que ele pensa, que amava ele apesar de tudo. E o que eu mais queria falar era obrigado. Obrigado por me deixar viver esses momentos contigo. Por treinar contigo. Por todas as viagens que a gente fez junto. Por todas as vivências que a gente viveu. As risadas que a gente deu. E que tu é um merda por ter me deixado. Por ter deixado todo mundo. Porque tua história estava sendo escrita. E hoje ia ser um pilar muito importante. Acho que eu me arrependo de não ter falado obrigado. O mais importante, obrigado. Porque o que aquele moleque serviu de lição pra mim, Júlio, você não tem noção. Eu me enxergava ele como um irmão mais velho. Porque apesar de tudo, ele sempre dava carão. Ele sempre falava o que tinha que fazer. Então, eu só tenho a agradecer e só tenho coisas boas a falar. Por todas as trocações de ideias que a gente teve off-câmera, off de todo mundo. Porque algumas semanas antes dele partir, a gente tava na Ironberg, eu tava fazendo um treino de sábado à noite, ele tava lá. E ele toda hora me perguntava, pô, Lobo, tu acha que tá bom, pá, não sei o quê. E aí ele posava, pá, eu falava, caralho, tu é cego, arrombado. Porra, mano, tu tá foda, velho. Tu tá foda, tu, porra, vai chegar lá, vai arregaçar. Ele, pô, mano, sério, pá. A gente, sério. Na Common Frutas, na campanha Common Frutas da Berserk, ele tava lá, ele posou, ele falou, mano, o que é que tu acha desse vídeo aqui? E eu falava, porra, irmão, tá foda, velho. Eu achava ele muito foda, apesar de tudo, apesar do físico. E naquele dia da inauguração do CTRC, eu cheguei nele e falei, irmão, eu quero que se for do Gunley, eu tô falando com o Gabriel agora. Parabéns pelo físico que tu colocou, velho. Porque eu sei que essa porra é o teu sonho. Eu sei que tu tá fazendo mais do que todo mundo pra tá conquistando esse físico. Então, mano, olhando pro Gabriel agora, meus parabéns, mano. Porque eu acho que, além de tudo, eu sempre me referi a ele como o Gabriel. Entendeu? Como eu falei no meu vídeo, um pouco revoltado, a mídia criou o Gabriel, o Gunley, e matou o Gabriel. E é isso que, às vezes, me deixa mais chateado. E quando esse cara tava voltando, quando eu tava voltando a ver aquele menino, quando ele tirou a barba pra completar ainda... Aconteceu. Aconteceu. Vou fazer mais uma. Faz essa por ele! Vai. Bora, pô. Bora. Encolhe o abdômen, chama o abdômen. Vem. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apertando. 7. Controlando. 8. 9. 10. 1. Boa. A paixão que ele tinha, né? A paixão que ele tinha, ele deixava isso muito evidente. Então a forma de se vestir, a forma de se comportar, o estilo de música que ele gostava, tudo ali emanava energia, né? A aura a favor do esporte.
Então era um cara que ele tinha, primeiro, o coração. O físico foi consequência do coração dele. Com certeza. Então, por que que ele fez tanto sucesso? Eu já me fiz essa pergunta. Por que que tanta gente está aqui? Exatamente porque ele era de verdade. Sim. E por mais que nós vejamos atletas que sonham em se tornar fisiculturistas hoje, você percebe quando vem de dentro, quando aquilo realmente surge com uma força criadora que expande o seu desejo, que expande o como que você reage, como que você se comporta diante das situações da vida. Então o Gunnar, ele respirava isso 24 horas por dia. Ele assistia vídeos intermináveis, estudava os atletas, estudava nutrição, estudava sobre treino. E era um menino incontrolável. Quando eu olhava para o Gunnar, eu enxergava quando comecei ali na musculação, mas eu não tinha o direcionamento que ele tinha, não tinha a estrutura financeira, a estrutura de academia. Eu era apenas um menino sonhador que todo mundo caçoava quando eu falava que eu queria me tornar atleta. Mas aquelas pessoas caçoando de mim foram as pessoas que mais me motivaram. Foi por causa delas que eu me tornei o que eu sou. Porque eu não admitia ninguém me passando ou pensando que eu não fosse conseguir. Então, a cada pessoa que dizia não, eu queria mais. E o Gunnar era exatamente isso. Cada pessoa que duvidava que ele podia vencer, ele queria mais. Ele queria mais. Ele queria mais. De ambição, passou a ser praticamente uma obsessão. E é esse que foi o grande problema. Quando o amor se torna obsessão. Então a gente tem uma linha muito tênue entre o amor e a obsessão. E é isso que eu quero que você entenda e que você passe adiante essa mensagem para as pessoas. Ame, mas não seja obsessivo. Enxergue, mas tenha responsabilidade. Se veja lá na frente, mas trace um caminho sólido e seguro para que você consiga atingir o seu objetivo. Sem isso, uma hora ou outra, algo vai te tirar desse caminho. E é isso que eu não quero que aconteça, nem com você e nem com todas as pessoas que estão aqui presentes. Cada um que está aqui está fazendo esse treino com você. Está todo mundo empurrando aqui. E é isso que eu quero que você sinta. Que você não está sozinho. Nunca. Mais uma. Concentra. Respira. Série perfeita. Série perfeita. Perfeita. Eu quero a mais perfeita de todas. Desse jeito. Padrão. Padrão. 3. Padrão. 4. Isso. Sente o treino. Sente o treino. 6. 7. Mais. Você pode mais que isso. 8. Mais que isso. 9. Quero 12. 10. Vem. Briga pra cima. Vai. Você consegue. Mais uma. Mais uma. Vamos, Gunnar. Vai. Vamos. É isso. Muito bom. Importante. Sobre. Não desistir. Apesar de todas as pedras no caminho. Porque, Julião, quando aconteceu aquilo lá, o senhor sabe, certas pessoas chegaram em mim, escutem bem, pessoas que eu acreditava estarem comigo, acreditava estarem, no meu peito, chegaram para as pessoas e falaram: o Lobo não vai dar certo. O Lobo
é vagabundo. O lobo não vai virar nunca, não vai conseguir. Isso foi recentemente. Mas pessoal, eu escuto isso, por incrível que pareça, a minha vida inteira. A minha vida toda, pessoas duvidaram de mim. A vida toda, pessoas colocavam o dedo na minha cara e falaram: você não vai conseguir. Apesar de eu me achar um pouco acima da média por conta da minha idade, muitas pessoas falaram: tu só é magro, tu não tem genética. Por incrível que pareça, eu escutei isso muitas vezes na minha vida. Quando a gente tenta desenvolver um lado mais pessoal meu, mais o Ricardo, que é o que? As dancinhas, um moleque mais solto. Ah não, o lobo não é atleta. O lobo não trampa. Então, pessoal, quando alguém colocar o dedo na sua cara e falar: você não vai conseguir, mancho, manda essa pessoa tomar no olho do cu, mano. Com todo o respeito do mundo, me desculpa até as palavras, mas é porque vocês têm que direcionar as energias de vocês pro lado certo. Porque muita gente, quando escuta você não vai conseguir, a pessoa automaticamente: eu não vou conseguir, não vou tentar. Então, aprendam a direcionar as energias de vocês para o que vocês querem, o que vocês sonham. Esqueçam tudo. Desde os 12 anos de idade, eu gravo vídeo falando pro meu celular que eu ia conseguir, pessoal. Por incrível que pareça. Então, todo mundo que tá aqui é capaz de conseguir tudo o que quiser na vida. E aquele moleque, o Gunley, é o maior exemplo disso. E ele sempre falava: o esforço vence talento, o esforço vence talento, o esforço vence talento, o esforço vence talento. E realmente, mano. E realmente, isso é a maior verdade que eu já escutei na minha vida. Porque quantas pessoas com talento não têm obsessão? E elas não se tornam nada na vida. Então, mancho, igual aquela frase do Nemo: continue a nadar, irmão. Continue a nadar, mano. Não olhe pra trás. Não olha pra trás. Olha pra frente. Só olha. A estrada pode estar sem luz, toda esburacada. Você vai seguir em frente com ela toda esburacada, porque uma hora a estrada, ó, vai ficar lisa. Vai ficar lisa. E vai ficar iluminada. Eu tenho certeza do que eu tô falando, porque eu estava na estrada escura e esburacada. Então não desacreditem de vocês. Isso que ele tá falando é um cara que veio do Nordeste, um sonhador, aos 18 anos deixando família lá. 17 anos eu saí de casa, pessoal. Com 17 anos eu saí de casa. Já sabia o que queria. Já sabendo o que eu queria. Muitas pessoas não conhecem minha história, me conhecem só pelas dancinhas, pelos negócios, mas pessoal, eu tomei tanta decisão difícil na minha vida que vocês não têm noção, velho. Eu terminei relacionamento com pessoas que eu achava que ia durar minha vida pra estar aqui. Eu abandonei literalmente minha família pra estar aqui. Só com um sonho e um irmão no bolso. Nada mais. Nada mais. Quando todo mundo virou as costas pra mim, eu tava lá tentando. Então só continue a nadar, irmão. Só continue a nadar. Pra cima. Vai. Valendo, hein? Vem. Pum. Desceu muito. Vou falar. Vai, sobe. 2. Sobe. 3. 4. 6. 7. 8. Pode parar. Cabe 20. Cabe. Como nós queríamos que você estivesse aqui, Gunley. Ei, mancha, é foda essa porra, velho. É foda, mano, essa porra de verdade, né? Porra, me desculpa o choro, rapaziada, é porque, mano, até agora eu fico, caralho, como assim, mano? Tipo, como assim o cara tá aqui, o cara não tá mais? Que porra é essa, mano? Mas infelizmente essa é a vida, mano. Por isso que você foda, tem entendeu? que escrever cada capítulo da sua história da melhor forma possível.
É E é isso. isso que você vai fazer. Com consciência. Melhor série. Vai. Melhor série. Sua. Sobe. Vamos, garoto. Sobe. Vai. Wake. Esperando já, hein? Ó, galera, o Julião aqui tá mocota sem me ver, então se ele ficasse uma cara meio pai, eu já ia ficar É que com eu medo aqui já. tô vendo se ele tá fazendo a lição de casa. Que aqui eu vou cobrar, hein? Aqui eu vou cobrar, você sabe disso. A máxima é pesado. O Julião não para de encarar você. Tô só vendo se tá como previsto. Hã? Tô só vendo como previsto. Perdeu 1,5 kg até agora. Desde quando a gente começou. Desde quando a gente começou, foi quase isso aí. 1,5 kg, 2 kg. Não oscilando, passa de assim. 3 kg. Tem dias que tá um pouco mais, um pouco menos, mas a gente tá É. mantendo o peso. Que é o mais importante. Fazer a manutenção do peso, fazendo manutenção das cargas, treinando mais e dando mais descanso. Tudo que tem que ser feito. E galera, deixando esse assunto um pouco sentimental de lado, eu só queria aproveitar para agradecer todo mundo que tá aqui, certo? Agradecer todos vocês que estão aqui puxando essa vibe, criando essa atmosfera. A gente resolveu fazer esse treino assistido porque era uma das paradas que ele mais gostava. Era uma das paradas que ele mais tinha tesão de fazer. E, obviamente, um cara muito difícil de puxar pra perto é o Julião. Julião é compromissado. Então, muito obrigado, Julião, por estar fazendo essa parceria de estar aqui comigo. O senhor é realmente... Honrado por isso. O senhor é realmente um cara, porra, muito foda, velho. Eu só tenho a agradecer ao senhor de verdade. Esse cara aqui, pode ter certeza que tem uma grande participação na história do Gunley. Por mais que vocês tenham se encontrado e treinado poucas vezes, eu tenho certeza absoluta que ele enxergava pro senhor com aquele olhar de... Esse cara é pica. Esse cara é foda. Porque o senhor realmente é... Aquele dia foi marcante, porque eu não conhecia, sabia que o menino era diferente. Ele tinha a luz, ele tinha aquela coisa do eu cheguei e todo mundo sabia que ele era diferente. E quando eu tive a oportunidade de treinar com ele, que até então era uma pessoa desconhecida para mim, eu vi ali o empenho dele, ele prestando atenção em tudo que eu falava, ele fazendo tudo da forma que eu queria, como um soldado, sabe? E... Cara, era como se fosse um soldado respeitando um capitão, um aluno respeitando o professor. Então aquele dia eu me senti ali à vontade, depois de... Todo mundo sabe que eu tenho um longo histórico dentro do esporte, mas que eu resolvi abandoná-lo por falta de reconhecimento. E não era o reconhecimento de vocês, era o reconhecimento das pessoas que haviam trabalhado comigo. E eu não falo isso com um tom de tipo, olha, eles foram ingratos. Mas o fato de não reconhecer que o trabalho que eu fazia era importante me fez eu repensar muito, porque pessoas que não tinham 10% da dedicação que os atletas possuíam eram muito mais gratos pela mudança que eu proporcionava a eles do que os atletas. Então não era questão de ganhar um título,
Era uma simples questão de muito obrigado. Eu só esperava ouvir um muito obrigado. Não é sobre sair para jantar ou ter algum presente caro, algum benefício de alguma forma. Não. Era um simples obrigado que eu esperava. E quando eu percebia que isso não acontecia e a culpa, que não era minha, acabava se tornando minha por narrativas, eu resolvi que eu falo, não preciso mais disso. Se é por amor, eu vou deixar de amar. Mas não tem como. Eu costumo dizer que você pode sair do fisiculturismo. Você vai conseguir. Mas o fisiculturismo nunca vai sair de você. Por mais que você tenha parado, você vai olhar no espelho. Por mais que você se sinta mal, você vai fazer uma contração ali para ver se sobrou alguma coisa. E você vai fazer aquela, novamente, promessa. Eu vou voltar um dia. Então é por isso que, por mais que eu tenha ali abandonado o cenário competitivo, o amor que eu tenho pelo esporte nunca vai morrer. E foi graças a esse amor que eu tenho pelo esporte que eu tive a oportunidade de recomeçar como treinador ali, auxiliando o Lobo. Eu tenho apenas mais um atleta hoje, além do Lobo. E eu estou muito feliz de estar novamente fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu amo, começando uma nova história e podendo construir a carreira de um menino novo que precisa de uma pessoa experiente, que passe ali tudo o que é necessário para que ele não cometa os erros que eu cometi. Então eu não sou um cara perfeito, eu sou um cara que errou muito. Mas eu consigo olhar para mim mesmo e mostrar para ele, não faça o que eu fiz. Vá por esse outro caminho que eu tenho certeza que você vai conseguir sucesso. E não é a primeira vez que eu faço isso. Todos os atletas que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu sempre dei esse direcionamento. Mas talvez eu tenha um problema. Eu costumo realmente trabalhar com verdades e toda hora eu coloco o atleta na parede para ele ter a chance de criar essa consciência. Eu posso dar um exemplo aqui para vocês. Essa semana o Lobo me ligou. Júlio, eu vou ter o treino lá. Eu queria chegar um pouquinho mais cheio. Dá para mudar a dieta? Nós temos pouco tempo para a competição. Eu estou apertando o máximo que eu posso para ele chegar condicionado. Eu não respondi como ele queria. Eu simplesmente mudei a pergunta e fiz a pergunta para ele. Você quer impressionar no treino ou você quer impressionar na competição? Qual foi a resposta? Macho, na competição, né? Então é dar ali o direito do atleta escolher, porque às vezes a gente deixa a nossa vaidade tomar conta. Quem não queria estar pegando mais peso aqui? Está no meio de um monte de gente. Ele ia impressionar vocês mais. Mas quando a gente tem um compromisso traçado e um objetivo claro na sua frente, a vida vai te direcionar para aquilo. Mas ela vai colocar obstáculos para você decidir se é aquilo mesmo que você quer ou se esse seu caminho trilhado teve algum desvio. Então ali eu dei ali o direito de escolha para o Lobo. E isso que me trouxe foi a experiência. Porque se fosse antes, eu falaria curto e seco. Não, você não vai fazer. Então eu perdi atletas exatamente por quê? Porque eu sempre trabalhei com a verdade. Sempre coloquei os atletas com o pé no chão, mostrando para eles qual que é o caminho que eles devem traçar e aonde que eles vão chegar de acordo com as suas escolhas. Todo mundo tem aqui o direito de escolha. Isso não vai mudar. Mas o objetivo claro, quando você tem em mente, você só vai andar para frente, sem nenhum desvio. Então quem quiser se tornar atleta, entenda que isso não vai acontecer do dia para a noite, tá? O Lobo, ele é 10% do que o que ele pode ser.
E eu tenho essa consciência. Para o Lobo se tornar um fisiculturista profissional, são 5 anos treinando ainda. E quando eu falo de se tornar profissional, é ter um físico digno de profissional, não um Procard. São coisas muito diferentes. Muito diferente. Hoje nós temos mais de 1000 Procards no Brasil. Mas quando você coloca, você não salva 50 competitivos. 50 de 1000. Quem são esses 50? Os que ganharam a competição e estão chegando no Olímpia. A gente nunca levou 50 atletas para o Olímpia. Se nós temos 1000 Procards, só que o atleta ele não tem essa consciência. Eu virei profissional, eu vou competir e vou para o Olímpia. Só que você tem 1000 pessoas com boa genética que já venceram o mesmo show que você, que querem o mesmo objetivo que você. Então, tem uma fila para se respeitar. Existem mais experientes, existem menos experientes, existem pessoas com mais recurso, com menos recurso, melhor instruídas, pior instruídas. E, além disso, a gente tem os percalços da vida. Quem nunca ficou gripado, quem nunca pôde continuar o trabalho porque teve alguma interferência, intercorrência pessoal. Então é trabalhar com os pesares da vida, sempre em direção a um objetivo: vencer. Vambora. Vamos vencer? Ah, desculpa. Vai. Bora, garoto. 2. Vai. 3. Tudo, hein? 4. Vamos. 5, 6, 7, Vai, garoto. 8, 9, 10. Mais um. Mais um. Vai. Chega. Tá bom. Muito bom.